Saudações. Já faz algum tempo que eu queria falar sobre isso. Isso aqui, a África. As pessoas têm uma noção, de um modo geral, irrealista sobre o continente africano. Em linhas gerais, são 30 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos 4 vezes o tamanho do Brasil, uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou seja, mais ou menos o mesmo que a população da Índia e da África, certo? Muito maior do que a população da América, bem mais de 2 vezes superior à população europeia. O PIB cambial não importa. O PIB nominal, paridade de poder de compra da África, é de 8 trilhões de dólares, o que equivale a mais ou menos o PIB das Américas, tirando os Estados Unidos. Pouca coisa menor. Então, a África não é aquele continente coitadinho, não. A África está se reerguendo. Os 53 países africanos, evidentemente, não são uma massa homogênea. Há muitas diferenças entre ambos, mas isso eu quero falar aos poucos em outras ocasiões. Eu quero deixar claro que, de um modo geral, a África é o novo polo de prosperidade do mundo. É claro que a economia mais importante do mundo é a chinesa, a economia da Índia cresce enormemente, certo? O Irã, a Rússia, tudo são potências, a Ásia e tal. Mas o continente do futuro é a África, certo? E a África tem uma série de vantagens posicionais em relação à América Latina. Ela está muito mais perto da China, muito mais perto da Ásia, ela está ao lado da Ásia. Na verdade, ela faz parte da Ásia, da mesma massa continental que a Eurásia, Eurasia e África, certo? Então, está do lado, é vizinha, divisa por terra, divisa por mar, muito próximo da Índia, encostado no Oriente Médio, perto da Rússia, bem mais perto, mas bem mais perto mesmo da China do que o Brasil, por exemplo. E aí pensar, a agricultura brasileira, né? Nós falamos sobre isso, a gente sempre fala. O mundo precisa do Brasil para alimentar os porcos desse planeta. E se sobrar, galinhas, vacas, né? Porque o Brasil é o celeiro do mundo, porque produz a ração animal que alguns países do mundo precisam. Olha, eu não quero falar exclusivamente sobre isso, mas não, gente, na boa. O Brasil fornece proteína vegetal para alimentar porcos e outros bichos, certo? E cadáveres desses animais. É carne que chama, né? E também pedras, o pessoal chama de minério para valorizar um pouco. Mas é isso, pedra, cadáver e sementes, né? Sementes para alimentar porco. Se pensar, mas a África também é primária. Olha, isso em parte é verdade, o que só demonstra a tristeza, a vergonha, a humilhação que o Brasil passa no mundo. Como a nossa pauta de exportação, que já foi baseada em avião, navio, plataforma continental, veículos automotores, materiais elétricos, ou seja, em produtos industriais, cai para vender semente, cadáver e pedra, e as pessoas comemoram isso como se fosse um fato positivo. Sério, nós nos igualamos à África. E isso é bom. Temos que agradecer ao agronegócio, temos que agradecer à mineração, ao garimpo e aos pecuaristas. Quem precisa da Amazônia, não é? A riqueza genética e ambiental sem preço. Quem precisa? De água, meio ambiente limpo. Quem quer esse luxo desnecessário que é não ter os bebês envenenados desde o nascimento, com agrotóxico que respiram, com agrotóxico que bebem na água, com hormônios que ingerem, porque o mijo desse tanto de bicho vai para a água e não tem processo de limpeza que tira. Não, bebê. Certo? Então, nisso, a África está melhor que nós. Chegamos nisso. Parabéns para quem apertou o 17, para quem apoiou o golpe, né? Parabéns. Vocês conseguiram. Estamos bem piores do que a África. Uau! Nossa economia vale 2/5 da africana. Parabéns, brasileiros, que colocaram com força 17 nas urnas, né? Estamos até esperando que vocês repitam. Mostre o tanto que vocês são inteligentes, né? Se a gente for ultrapassado largamente pela África agora, qual será o próximo objetivo? Não tem mais nenhum outro continente. Oceania, talvez, né? Antártica. Então, quais as zonas mortas da economia mundial? Oceania, Antártica e Brasil. Uau! Né?
Quem diria? E outra, nós não temos condição de concorrer com eles. Vou dar um exemplo na agricultura. Os solos da savana africana são muito, mas muito, mas muito melhores do que os do Cerrado. Sabe por quê? Eu sou geógrafo de formação, né? Não sei se eu já disse isso para vocês. Tive um professor de pedologia ótimo, o homem era um monstro, muito bom. Idelfone que chama. Existe uma coisa interessante no solo do Cerrado, que é o seguinte, ele é muito, muito ácido, profundo, pobre, porque ele vem sendo lixiviado, a laterização, há milhões, dezenas de milhões de anos. Já reparou que a África tem grandes animais? Tem leão, muitos cervídeos, né? Gazela, antílope, tem zebra, tem muitos bovídeos, né? Aquele búfalo africano, gnu, né, que chama, nossa, grandes quantidades. E o búfalo africano mesmo, tá cheio de animal herbívoro e muito carnívoro. Sabe por quê? Porque o capim africano, já reparou que os bons capins vieram todos de lá? Tanzânia, Masai, Jaraguá, Braquiara. Você sabe por quê, bebê? Porque o solo deles é infinitamente melhor que o nosso. Porque bem na faixa leste da África tem um negócio chamado Rift Valley, uma área vulcânica. Então, por dezenas de milhões de anos, vulcões explodem, lançando poeira extremamente fértil nos solos do leste da África, do centro da África, do sul da África, que são incomparavelmente melhores que os nossos. E estão muito, mas muito mais perto da Europa, muito mais perto do Oriente Médio, muito mais perto da Índia, muito mais perto da China, muito mais perto da Rússia. Sabe qual que é a chance de nós concorrermos com eles? Quando a China investir dezenas de bilhões de dinheiro para eles, e tecnologia muito superior à nossa, nenhuma. Só em Moçambique, país mais ou menos do tamanho de Goiás. Sabe quanto a China jogou lá? 20 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais, só em Moçambique, um dos 53 países africanos. Então a cama de gato para o agronegócio brasileiro já está montada, certinho? Nós não temos chance. E aí, quando a gente perder a competitividade no agronegócio, na mineração, vai sobrar o quê? Vender cadáver do nosso povo porque o gado já não dá mais? É isso? Porque não temos mais indústria, não temos mais comércio, não temos mais respeito. Hoje eu estava vendo no jornal, né? Jornais internacionais, tentando traduzir Tchutchuca do Centrão, para explicar aqui. Eu não sou bom, eu não sei línguas, mas parece que os franceses do Le Figaro traduziram como Pitain du Central. E o La Nation traduziu Perrita del Central. O da Holanda, Liebling Politischer Intervalder. É o queridinho dos políticos caipiras. Ah, sim, político caipira define bem o Centrão. E o chinês, nem sei como é que se pronuncia isso, o Han Qiu da China, traduziu como queridinhos dos membros do Congresso envolvidos na alocação de verbas. Bancada ruralista, bancada evangélica, né? Bancada da bala, aquele pessoalzinho que apertou 17. Parabéns, vocês destruíram o país. Espero que estejam orgulhosos, né? Tchau.